Por que o cachorro vira um cão-sombra devido à natureza dele? A primeira coisa é a seguinte: quem foi que selecionou os cachorros para conviver conosco? Fomos nós mesmos, certo? Eles vieram dos lobos. Os lobos são animais que eles são apartados dos seres humanos, tá? Ou seja, eles vivem totalmente independentes do ser humano, tá? Então eles não precisam que o ser humano dê comida para eles, eles não precisam da atenção do ser humano, eles caçam, eles são completamente independentes. Eles são capazes de viver em florestas, longe, sem nenhuma intervenção humana. Quando o ser humano começou a ter essa convivência com o cachorro, ele começou a pegar esses animais que eles se aproximavam mais. É claro que dentro de uma população de animais tem alguns que se aproximam mais. E esses animais que se aproximavam, ele começou a alimentar. E nesse momento começou o processo de domesticação. Então, esses animais foram sendo trazidos para perto dos humanos e alimentados e reproduzidos, e esses animais começaram a conviver conosco. Só que aí, com o tempo, deixaram de ser lobos. Começaram a ser os cães domésticos. Gente, eu tô falando aqui, é muito resumido, tá? Não foi assim de um dia para o outro. Foram centenas de milhares de anos, dezenas de milhares de anos. Então, assim, é muito tempo para sair de uma espécie para outra, tá? Porque o cachorro, ele é uma espécie separada do lobo. Então, nesse momento que o ser humano pega o lobo e bota para conviver com ele, ele acaba selecionando os animais que têm a predisposição a estar com humanos, certo? Então, essa é a primeira explicação da natureza. A natureza do cachorro faz o cachorro ficar grudado em seres humanos, por quê? Porque por si só ele foi selecionado para isso. Então ele só tá fazendo o que ele foi selecionado para fazer. Aí você fala, Alessandra, o que eu resolvo aí? Não, a gente não resolve. Nesse ponto a gente não resolve, tá? Nesse ponto a gente alivia o problema. Não tem uma solução para isso, porque a gente selecionou assim e é assim que é. Ah, mas e aquele cachorro que nem mexe um cílio lá quando eu tô andando? Beleza, vocês vão entender que tem como resolver, tá? Tem como amenizar o sofrimento. Não sei se vocês escutam, enfim. O que acontece? Outra parte da natureza, muito importante, que também causa esse tipo de coisa, que não tem nada a ver com trauma. Quando o cachorro, ele entende, por causa de sinais e comportamentos seus, que ele precisa tomar algumas atitudes de proteção ou de vigilância. O que quer dizer isso? O cachorro, lá na memória ancestral dele, no comportamento ancestral dele, o cachorro, ele tem uma sequência de comportamentos que são naturais da espécie. Não são todos os comportamentos dos lobos, são partes de comportamento. Conforme foi fazendo a seleção artificial, eles foram sendo partidos, esses comportamentos naturais da espécie. Mas o significado do grupo e o comportamento entre os grupos, ele continua sendo igual. Então, se você pega uma família de cães, uma família de lobos, eles se comportam igual em termos de grupo. Quer dizer o quê? Existe uma hierarquia dentro desse grupo. Só que diferente do que várias pessoas falam, essa hierarquia, ela não é formada por indivíduos diferentes. Ela é formada dentro de uma família. Então, é o pai, a mãe, né, o lobo alfa, a loba alfa ali, e os filhotes. Então, automaticamente os filhotes, eles são abaixo dos pais, não por uma questão imposta, mas por uma questão óbvia de experiência de vida, de, né, força e tudo mais. Então os filhotes ficam abaixo dos pais ali. E os cães carregam isso. Quando você pega os pais sendo o topo ali daquele grupo, você vem com um monte de comportamentos de cuidado. Então o topo, ele tem comportamentos de cuidar do resto, de trazer alimento, de ter um controle dos recursos, né? Ele que caça, ele que divide a comida, ele que decide quem come mais, quem não come. Tem vários fatores envolvidos aí, tá? Naturais. Quando você traz isso, ou parte disso, para dentro do convivência com o ser humano, né? No cachorro doméstico, no cão doméstico, você tem o seguinte: existem vários sinais que nós damos para o cachorro de que ele tem que tomar esse topo para que o grupo prospere. Então, a vida do grupo, ele vai, ela dentro da cabeça do cachorro, tá, gente? Dentro da cabeça do cachorro, e não tem como mudar isso. A vida do grupo depende dessa organização, da organização de quem cuida, de quem traz o alimento, de quem organiza, quem come primeiro. A vida depende disso. Quem luta, quem protege, quem marca território, quem ocupa alguns certos lugares no ambiente deles. Então, quando eu tenho o animal dentro de uma casa, isso serve para todos os seres que convivem ali com ele, porque é o grupo, só que é um grupo artificial, certo? Tem vários conhecimentos, só um parênteses fazendo aqui, vários conhecimentos sobre lobos que foram usados por muito tempo, tá? Que foram estudados para grupos
um grupo que foi formado de lobos dentro de uma reserva natural, que era um grupo artificial. Então, se vocês falarem, mas você está falando isso, mas eu vi diferente, pode ser que os estudos que você viu seja desse grupo artificial. Quando a gente junta um grupo artificial, que é o nosso caso, né? A gente, quando junta com o cachorro, é um grupo artificial, certo? Eles lidam de uma outra, um pouquinho diferente, mas não é muito não, tá? Então, a gente tá lá com o nosso cachorro em casa, e aí, assim, nós que temos os recursos, é a gente que sai e entra em casa sem pedir satisfação para ninguém. Então, porque eu tive que pôr o dedo aqui, não sei o que aconteceu. Então, é assim, o cachorro, ele tá dentro da nossa casa, nós que temos os recursos, nós que cuidamos dos recursos, nós que trazemos a comida, nós que abrimos e fechamos a porta, nós que decidimos quando come, nós decidimos o que ele come, ou seja, nós é que estamos tomando conta dos recursos, nós estamos lá em cima nos recursos. Só que nosso comportamento com o cachorro mostra que é ele que tem que estar tomando conta da gente. E são coisas que, pessoal, se você não entende a linguagem do cachorro, você faz isso sem querer. Então você está falando, você está tendo uma incoerência muito grande ali, tá? E cão só entende coerência. Grava isso na cabeça. Cão só entende coerência. Você tem um animal que ele tá lá, ele não pega comida, não é ele que caça, não é ele que define se você sai, se você volta. E ele tem que se colocar no topo, senão o grupo dele vai morrer, vai acabar, porque você está dando todos os sinais que você não tem a menor capacidade para estar ali no topo, ó, cuidando do grupo. Você está dando esses sinais para ele. Eu não vou falar todos os sinais agora, porque não é esse o assunto, tá? Eu vou falar um pouco, mas eu abordo isso no meu perfil, no canal do YouTube. Então, é só seguir que eu falo bastante sobre isso por lá. Então, beleza, vocês percebem que não precisa de trauma nenhum? Só a linguagem com que você fala com o cachorro já pode estar causando um maior rebuliço lá dentro dele. Imagina a incoerência. Ele fala, sou eu que mando, ou é o outro que manda. Aí ele não consegue dormir. Porque aquilo, imagina, você tem uma conta para pagar, não consegue pagar, você já não dorme, né? Agora, imagina se a vida do teu grupo depende de você e você não tem o controle dos recursos. É muito estresse, gente. É muito estresse. Então, guarda essa informação. E não precisou de trauma, tá? E agora a gente entra nos traumas. Beleza. Então, já tem tudo isso. Quando eu falo de trauma, já tem tudo isso atrás. Aí só piora um pouquinho. Por quê? Alessandra, mas será que meu cachorro tem trauma? Ai, meu Deus. 90% de chance de ter trauma. Porque só o fato de você tirar, do jeito que as pessoas hoje tiram os filhotes da ninhada, já causa trauma. Isso sem falar para cachorro que veio da rua, que não sabe nem de onde veio e pelo que passou. Então, a chance de ter traumas que pioram todo esse cenário é grande, tá? Agora, quais? A gente tem como controlar tudo? Não. Mas a gente tem como não piorar. Então, se você não cuida, eu não vou entrar em todos os traumas aqui, que é bobagem, porque tem N fatores, tá? Até fatores que escapam a você. Até fatores que você pensa que não importa. Um cheiro, um barulho, qualquer coisa. Às vezes você não entendeu e o cachorro ficou com trauma, piorando toda essa situação que já é natural. Aí, o que você pode pegar dessa questão do trauma? Quanto mais tempo o cachorro fica sem ter a natureza dele protegida, a natureza dele compreendida e respeitada, mais trauma ele vai ter. Então, todo dia é um microtrauma, todo dia é um trauma grande, é um médio trauma. Então, só isso você precisa entender. A natureza já é complicada, porque existe esse gap, né, de informação entre cachorro e humano, e o trauma, ele vem para piorar. E todo dia pode acontecer um trauma ali. Alessandra, meu Deus, como que eu faço então? Presta atenção, tem como resolver. Não é difícil, tá?